Boa noite a todos, muita luz e muita paz, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Mariane entrando. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo e mestre Jesus, vibremos e agradecemos pelo amparo, pela presença dos amigos espirituais, pela nossa aula de hoje que retomamos. Muito obrigado, Pai, pela proteção espiritual. Obrigado ao grupo Amigos da Espiritualidade, todos os seus mentores, ao qual estamos vinculados, e que possamos ter um excelente estudo da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu baixar a apresentação aqui para vocês. Tá aí, eu vou lendo. Estão conseguindo ver? Sim. Tá bem. Eu vou lendo, tá? Porque essa primeira parte a gente não passou a semana passada. Então vamos lá. Capítulo 4, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Espírita, Joana de Ângeles Espírito, Divaldo Pereira Franco, psicógrafo, capítulo 4 da obra Diversidade de Moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai, parábola de João. Então começa a mentora, vou lendo aí pausadamente para vocês. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O conceito geocêntrico do universo expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso hostil e castrador das suas expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Os dogmas perversos naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado agora com o religioso, disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus, que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios naquela época para entender. Vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono e com leves sonhos, não era possível alcançar outros degraus superiores, em razão do conhecimento e do pensamento se deterem apenas nos estágios primitivo, instintivo e mitológico, que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades existenciais daquela época, relacionando-os interpretativamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias, ou seja, aquelas que foram mal traduzidas e deturpadas pós-testamentos lá dos apóstolos, enfim. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra que mata, os teólogos de então mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores, antes que aos nobres postulados
libertadores da consciência livre de peias, ou seja, amarras, conforme Jesus viera ensinar, estabelecendo o primado do espírito como fundamental para o progresso da humanidade. A Terra, então, considerada como centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino do céu se desenhava em torno do globo como se fosse também um dos áulicos girando à sua volta, sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno da punição eterna, compatível com a sombra coletiva encarregada de coibir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. Então, ela deu aí uma breve síntese do que era a religião e a dominação dos teólogos e dos reinados na época medieval. Época medieval considerada a partir de 476, com o declínio e queda do Império Romano, e começava-se então o Império Turco-Otomano, o Império Bizantino do Oriente, até 1472, né, que é o pré-renascimento lá daquele mundo grego na Europa. Então a gente fala aí de praticamente 1000 anos, também desse tempo que os historiadores enumeram e chamam de Idade das Trevas, ou Idade Medieval, Idade das Sombras, Idade da Ignorância Total, né? Essa é a grande verdade. Segue ela. O homem, escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se-lhes submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade, confundida nos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava na consciência em contínua aflição. A Terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro, naturalmente para alguns. Aqueles outros que eram submetidos indefesos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam locupletavam-se nos gozos ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas em que se consumiam. Perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se, então, cruéis em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem até hoje, através dos tempos, em inúmeras condutas individuais de diferentes grupos socioculturais. A cristologia, termo da mentora, em que se fundamentava a Igreja Antiga e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus em total embriaguez conceptual que se opõe à realidade de Jesus, homem, filho e a não pai, não se diluindo no mistério da Santíssima Trindade próprio ao pensamento mítico ancestral. Considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou não cumprimento dos postulados evangélicos. A pobreza e a aridez desse pensamento fanático olvidavam ou condenavam todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Hermes e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus, que lentamente se inscreveria nos tempos agora,
afora, ampliando aqueles ensinamentos que o precederam. Todos esses que ele citou, claramente a gente sabe que viveram antes de Cristo. E Emmanuel nos conta no A Caminho da Luz que o Cristo prometeu mandar missionários que abririam o caminho, né? Então, eles foram os missionários que prenunciavam aquele momento de Jesus que viria posteriormente, mais tarde, 3, 4, 5 séculos após, enfim. Tá? E aqui que a gente começou na aula passada. Então, o que a gente traz desse ensinamento, tá? É difícil assim a gente condensar em algumas frases 1000 anos, como foi a época medieval. Mas o que acontece? Então, rui o Império Romano, os bárbaros tinham invadido a Europa, não é verdade? Então, a Europa se dividiu em ducados, reinados e feudos, não é verdade? E, posteriormente, ou seja, o pensamento dominador, antes da queda do Império Romano, com a implementação e a implantação por lei, por decreto, da doutrina cristã, chamada, então, doutrina católica apostólica romana. Então, rui o Império, e a Igreja de Roma, herdeira, não é, do Império Romano do Ocidente, agora só tínhamos o do Oriente, de Constantinopla, que era completamente do outro lado daquele continente, tá? Então a Igreja começa com os reinados a ter dominação total, porque tinham o conhecimento, tinham as letras, muito importante ainda lembrar, e ela lembra ali daquele movimento em que a Terra era o centro do universo, mas, enfim, o pouco poder e o pouco conhecimento que existia na época estava na mão dos reis e da Igreja Católica Apostólica Romana, que serviam e se locupletavam no poder para massacrar aí as pessoas com a letra, mas uma letra já morta do Evangelho do Cristo. Ele já havia prenunciado isso: eu mandarei um consolador no futuro que lhe lembrará todas as coisas que eu falei e vivi, não é verdade? Pedirei e implorarei isso ao meu Pai. Jesus já prenunciava, na realidade, esses dias. Então, isso foi até o Renascimento, e claro, não é? Ou seja, foram ali diversas encarnações de muitos espíritos, com certeza nós estivemos aí nessa idade das sombras em muitos momentos, em encarnações anteriores, vivemos, não é, se não no poder, com toda essa ignorância e essa brutalidade, essa violência total da época, esse bárbaro desconhecimento. Era uma idade do pós-barbarismo, não é romano, por um barbarismo medieval, e isso a gente sabe que ficam marcas, não é, profundas no espírito, e em consequência disso, com ali o final da Idade das Trevas e o período do Renascimento, a gente tem aí, por exemplo, a criação do Tribunal da Inquisição, né, para torturar e matar aqueles que não seguiam os dogmas religiosos. E antes ainda, no meio da Idade das Trevas, começa lá pelo século IX e vai até o século XII, nós tivemos aí praticamente 300 anos, né, século X ao século XIII, mais especificamente das cruzadas, não é? Que eram as viagens dos reis e dos cavalheiros e das cortes com seus áulicos para roubar, na realidade, né, o ouro e as preciosidades e as riquezas, não é, do Islã, que procediam e agora haviam conquistado já há algum tempo Jerusalém, com a desculpa que a gente sabe hoje de defenderem o túmulo do Cristo que nunca existiu. Então é um período muito rico aí da história para ser estudado, em que a mentora faz uma síntese, e ela vai seguindo, na perspectiva da psicologia profunda, todos eles, aqueles missionários do Cristo que ela citou e vieram antes, foram libertadores da sombra coletiva e individual, que voltou, não é? Posteriormente, com a idade sombria, com a idade das trevas, tá?
Intuídos pela percepção extrasensorial, eles ainda, e alcançando o estágio de iluminação, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis, da regência do cosmos, enfim. Então a gente tem os filósofos, né, na Grécia Antiga, começa lá com os pré-socráticos antes de Cristo, toda a criação da filosofia ocidental começou ali, a filosofia hinduísta também, a tradição hinduísta, a tradição xamânica, o hinduísmo com os Vedas, não é a tradição xamânica com os seus deuses, enfim, tudo isso foram ensinamentos, né, de grandes missionários espirituais e que também marcaram, na verdade, muitas almas, e que essas almas é que renascendo iluminaram aquela idade das trevas e também iluminaram todo o grande renascimento intelectual que começamos a ter a partir do final do século XIV e início do século XV, aí na chamada Idade Antiga para a Idade Moderna e posteriormente a contemporânea com a Revolução Francesa. Vamos adiante aqui. A existência terrena deve ser vivenciada, então, com prazer e emoção, em face da riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desenovelar-se, desembaraçar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o frui, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos, que estimulam ao avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Então, a existência terrena não é uma festa, é uma grande experiência de evolução. A Terra é uma grande escola de evolução. Então, é claro que a gente tem que buscar felicidade, prazer e emoção, mas, obviamente, e sempre com equilíbrio. Jesus, homem, não apresentou métodos e técnicas para a evolução, para a autoiluminação, para a reforma íntima, para o crescimento espiritual, e nem criou nenhuma religião. O Jesus, homem, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele não deixou nada declarado, olha, é assim, esse é o caminho. Ele apenas serviu, amou e vivenciou pelo exemplo da sua vida. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões de equilíbrio, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se indubitavelmente aos mundos habitados que povoam o universo, graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consomem outras, absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Então tem uma parábola evangélica que fala exatamente sobre isso, não é? Há muitas moradas na casa de meu Pai, não se perturbe o vosso coração, eu irei na frente para vos preparar o lugar, e quando o lugar estiver preparado, eu voltarei para buscá-los. E ele fez isso, como faz até hoje, desde o tempo dos mártires, o tempo dos apóstolos, desde quando buscou sua mãe, Maria Madalena equivocada, João evangelista com mais de 100 anos na ilha de Pátimos, todos os como é que se diz, mártires cristãos do circo romano, em que ele recebia cada um deles com muito amor e com muito carinho, quando desencarnados naquelas tragédias e naqueles tormentos absurdos. Então esse é Jesus, ele vivenciou isso, ele prometeu, ele amou, ele serviu. E no Livro dos Espíritos, em Allan Kardec explica isso, quer dizer, os espíritos, não é, que trouxeram a palavra, o evangelho redivivo pelo codificador, explicam exatamente isso quando Kardec questiona, né, se a Terra é o único mundo habitado, fala sobre essa parábola de há muitas moradas na casa de meu Pai, e os espíritos são muito categóricos. Eu sempre fiquei muito com uma pulga atrás da orelha quando eu lia isso no início.
que os espíritos diziam? Sim, todos os mundos são habitados. E aí a gente estudando mais a doutrina espírita, a gente vai ver que, por exemplo, claro, a nível de astrofísica, eu não entendo muito, estudei pouco relativamente a isso, mas nós temos os planetas, nós temos os satélites, não é? Nós temos os cometas e os asteroides, que são como poeira das estrelas, não é? Pedaços de mundos que degradaram-se e viajam pelo espaço sideral. Nós temos as estrelas, né, de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta grandeza. O Sol não é uma estrela bem inferior, uma estrela de segunda grandeza, o nosso Sol. Tá? Nós temos planetas bem distantes do nosso sistema solar e bem próximos, né? Aparece aí, segundo eu li, quase 100 planetas que circulam o nosso sistema solar atualmente, aqueles 7, 8 conhecidos, agora tiraram Plutão, então todos os mundos são habitados. Mas por que com toda essa tecnologia a gente não vê nada e não consegue entender isso? É porque, na realidade, os tipos de matéria também são infinitos. É isso que a gente tem que pensar, né? Nós, no planeta Terra, não é? A gente sabe que tem a matéria etérea e a matéria densa. Matéria etérea, por exemplo, a eletricidade. A gente está ligado, todos nós, na eletricidade. É matéria densa, matéria etérea. Não é? O nosso corpo, a nossa mesa, o computador é matéria densa. Então, são atributos, são diferentes, são características diferentes de matéria. Mas é matéria. O perispírito nosso é um corpo semimaterial. Ele é um pouco luz, mas muito matéria. Quanto mais inferiorizado é o espírito nas suas primeiras trajetórias no mundo, nos mundos primitivos, ele é praticamente quase na sua totalidade matéria. E há graus de matérias muito sutis, mais sutis, infinitamente sutis do que eletricidade. Por exemplo, o espírito mais purificado, o perispírito dele quase confunde-se com o espírito, de tão eterizado, de tão leve, de tão energia que é esse corpo perispiritual. Então, a explicação na realidade é essa: a todas as esferas há vida. Só que a percepção dos nossos sentidos consegue ver aqui na Terra algumas características de matéria, não é? Algumas ênfases materiais, alguns tipos de matéria. Tem umas que mesmo nós, com os nossos sentidos, nem conseguimos ver, que é a eletricidade. A gente só consegue sentir quando toma um choque. Então, a doutrina espírita explica muito isso, gradativamente. A gente sabe hoje, por exemplo, há mundos de exílio, há mundos prisões, onde espíritos que muito renitentes no mal e com intelecto avançado, Chico Xavier falou muito disso, psicografando algumas obras aí de alguns mentores de Emmanuel e outros, falando sobre os planetas prisões. Parece que no sistema solar nosso, Plutão, não é, que é quase um satélite, um pouco maior que a nossa Lua, já foi descaracterizado pela astronomia como planeta, mas é um mundo prisão. Quem sabe a nossa Lua não é também escura como recebe iluminação do Sol também, reflete na Terra, controla as marés, não é um mundo prisão. Quem sabe Marte também, ou lá possa ter outra vida, e tem objetivamente, com outras características de matéria. Então fica muito não palpável para a gente quando a gente começa quando a gente lê isso num primeiro momento. Mas sim, hoje eu acredito plenamente, há sim muitas moradas, não é? Na casa de meu pai. Agora eu falei de Marte, tem 2 livros muito interessantes, há outros, tá? Então, por exemplo, eu me lembro aqui de ler, tem Emmanuel, que fala sobre isso no A Caminho da Luz, psicografia do Chico. Eu me lembro também da trilogia do Edgar Armond, dos Exilados de Capela, que fala também lá da constelação de Capela, da estrela Alcíone e da constelação do Touro, que os capelinos, então, foram exilados para cá, esse planeta preparado pelo Cristo. Emmanuel também comenta sobre o exílio de Capela no A Caminho da Luz. Nós temos também, pelo espírito J.W. Rochester, o Conde de Rochester, 2 obras
bem antigas, mas que são editadas ainda, espíritas. O Planeta Vermelho, que fala sobre a vida em Marte, não é? O planeta Vênus, como é que se diz? Num Outro Mundo. O Planeta Vermelho fala sobre a vida em Marte. Espírito Conde de Rochester, pela russa médium Vera Krijanovsky. Outro do Conde de Rochester é o Num Outro Mundo, que fala sobre a vida em Vênus, também pela psicografia da médium russa Vera Krijanovsky, espírito do Conde de Rochester, J.W. Rochester. Eu li esses livros, é muito interessante, assim, porque, claro, eles são considerados, mesmo dentro da doutrina espírita, obras de ficção, porque estão fora lá da codificação. Mas é muito interessante. Hoje se fala muito também, aí já passa para outras coisas que eu nunca li, nunca estudei, reptilianos, arcturianos, e não sei o que, ianos, e a loucura parece que está mais aumentada. Mas, enfim, mas eu já consigo conviver com essa tese plena aí de que há, sim, muitas moradas e outras moradas na casa do Pai. Sem esquecer as colônias espirituais, né? A gente, na realidade, sai daqui, o nosso país tem diversas colônias espirituais. Só um minutinho. Estou aqui, tá? Voltamos? Caiu aqui a minha apresentação. Voltou, né? Então, é isso que eu estava falando, tá? Ele refere-se a esses mundos. Seguindo aqui, tá? Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar. O exemplo é a Terra lá, logo da sua criação, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro mundo, conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra instante. Então, quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo. A gente sabe que a origem do princípio espiritual, não é do princípio inteligente do universo, é lá do início na bactéria da pedra, nos primeiros estágios lá da evolução do mundo. E depois aquilo escapa para a Terra pelas grandes convulsões sísmicas e bilhões e bilhões de anos de evolução vai para os oceanos, transforma nas pequenas, como é que se diz, os pequenos exemplos, não é, de vida unicelular, depois pluricelular, as algas verdes também nos grandes mares e oceanos, depois a própria alimentação e desenvolvimento dessas células pluricelulares, com todo o trabalho que o globo fez para criar, não é? Essa é a palavra, o ar que até hoje respiramos, o oxigênio, o nosso H2O, e aí crescendo as plantas, e posteriormente os animais, e posteriormente, não é? Com a evolução lá, com essa migração dos capelinos mais inteligentes e inferiorizados moralmente, a criação, o desenvolvimento, né, a evolução do neocórtex pré-frontal e a inteligência, que trouxe aí os homens de Neandertais, aqueles que foram herdeiros dos homens primitivos das cavernas, que desceram lá das árvores, não é? Os primatas antigos, e esses homens de Neandertais que foram evoluindo, então, a partir da migração de Capela, dos exilados de Capela, até o Homo sapiens, e hoje o Homo sapiens sapiens, né, o Homo sábio, sábio, que somos todos nós. E isso aí, nós estamos falando desde esse instinto espiritual mais grosseiro, primitivo,
lá na bactéria da pedra na Terra, trazido pelos asteroides, as grandes convulsões e os bombardeios de asteroides, há 4,5 bilhões de anos atrás. Não é? Então, para chegarmos aonde chegamos hoje, não é, em um mundo de provas e expiações, levou aí no nosso entendimento, ainda primitivo de tempo, todo esse tempo, 4,5 bilhões de anos, que é uma coisa louca, né? A gente não consegue, infelizmente, nem somar. Tá dando para vocês escutarem aí claramente? Sim? Sim. Sim. Tranquilo? Sim. O bem e o mal, essa dualidade luz e sombra em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, bem, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro. A liberação do lado escuro, da sombra psicológica, plenificado pelo conhecimento da verdade. Lembram da passagem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto o outro, o mal, são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vigem e vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando a superação. Esse ensinamento parece singelo, tá? Mas ele não é. Ele traz uma grande mensagem, o bem e o mal, essa dualidade. Então, o que é o bem? O bem é a verdade. E o que é a verdade? O conhecimento. Qual o conhecimento? O conhecimento da lei. Como o universo foi criado e como ele funciona. Não é? E é necessário o autoencontro nosso para conhecermos essas leis e vivermos de acordo com elas. Aí nós viveremos no bem e faremos o bem. Como Cristo. Aí nós entenderemos a mensagem dos Espíritos, Allan Kardec. Jesus, ele é o único e maior modelo e guia. E o que é o mal? O mal é o contrário da dualidade do bem. É a fixação no trânsito pelos instintos primários, dos nossos vícios atávicos, daquilo que fizemos de mal no passado. Então, o mal em si é o efeito. Qual é a causa? A ignorância, o desconhecimento. Falamos da era medieval. Essa é a psicologia profunda. O que é o bem? O bem é efeito. Efeito do quê? Do conhecimento, que elimina a ignorância. Então, o bem e o mal, eles são efeito. O bem é o efeito que tem como causa eu conhecer as leis e vivê-la de acordo com elas. As leis divinas, soberanas e morais. Parte terceira do Livro dos Espíritos, para quem quiser começar hoje a estudar. O Livro dos Espíritos tem quatro partes. Parte terceira são as 10 leis divinas e morais, regidas todas pela lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Então esse é o bem. Efeito, que tem causa o conhecimento. O que é o mal? Ignorância. O mal é efeito do que? Da ignorância, do desconhecimento das leis. Por isso que eu erro. Tá? Então, da importância que a Joana fala do autoencontro, do mergulho interior, da aceitação daquilo que se é, do conhecimento daquilo que podemos ser, vencendo e lutando sempre contra as nossas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Kardec colocou isso lá como síntese da obra. Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços diários que ele faz para vencer as suas más tendências e inclinações. Qual é o maior objetivo de todos nós? Hoje sermos melhores do que ontem, e amanhã muito melhores do que hoje, não é? Então, é necessário a aceitação daquilo que se é, sem culpa e sem pieguismo, não é? Fazer uma lista até. O que eu tenho que melhorar? Quais são os vícios que eu tenho que combater, não é? Que más inclinações eu tenho que transformar? Que hábitos perniciosos e viciosos eu tenho que destruir? Isso não é com a mãe, com o pai, com o padre, com o sacerdote, com o pastor, com o espírita, com o Paulo Ratti, que é professor da escolinha, com ninguém. É nós com a gente mesmo. Não é? Se a gente tiver plena consciência disso e conhecimento das leis e botar o nosso pensamento e a nossa ação para funcionar, a gente não precisa de nada e nem de ninguém. Nós temos o caminho da mina. E não é o Paulo que está falando isso, é a Joana.
ela diz, tudo que você precisa está aí dentro. É que você ainda não tomou conhecimento. E eu lembro da parábola do Cristo. Não procurem o reino de Deus, não é porque ele chamava o Pai o Deus interno. Não procurem o reino de Deus fora, nas águas, nos animais, na terra, no ar. Aí já vivem os animais. Já. Procurem o reino de Deus dentro de vocês. Ele é interior. Esse é o grande ensinamento da psicologia profunda. Examinando então o planeta terrestre, onde se debatem ainda as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes e felicitadoras. É o que ele disse lá atrás, não é? O amor sempre cobrirá a multidão de pecados. Por que o imperativo do sofrimento? Porque eu ainda não conheço as leis e eu não mudo. E porque eu conheço as leis e ainda não mudo. Por indolência e preguiça moral. Então eu sofro. Porque a lei é de evolução. A lei é de progresso. Está lá, de novo. Parte terceira dos livros dos Espíritos. Ninguém fica parado. Pode até achar que está parado no teu sofá aí em casa ou na tua cadeira na frente do computador. Ninguém está parado. O universo está sempre girando. Sempre girando. Então, se eu não consigo fazer pelo amor, porque eu ainda não conheço e porque eu ainda não quero, conheço, mas não quero, então vai ser pelo sofrimento. Mas todos vamos evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Esse é o ensinamento. Na razão direta em que o self, não é? O centro superior da consciência, para quem não teve essas aulas ou não lembra mais, o self predomina sobre o ego e as lições de Jesus são essenciais a essa mudança, a essa superação de paixões. Menos materializado se torna o espírito, que aprende a aspirar a mais altas especulações e conquistas ambicionando o infinito. Muitos alunos, às vezes, me perguntam assim, professor, eu até tive algumas aulas, umas até com você, outras com outras pessoas, outra em palestras, falando desse self aí, o centro da consciência superior que nós temos, ou o nosso Deus interno, a consciência de Deus em nós. Self é um termo trazido por Jung, Carl Gustav Jung. Joana, como estudou a doutrina de Jung e elencou com a doutrina espírita, ela repete, então, os termos de Jung. Self, ego, sombra psicológica, instintos, como é que se diz, inconsciente coletivo e espiritual, inconsciente pessoal, que é a vida atual. Então, para ficar mais fácil, a questão do self é assim, quando a gente quer fazer uma coisa e sabe que vai dar problema, porque tu sabe que aquilo é ruim e porque tu sabe que não deveria fazer, mas tu quer muito fazer de novo. É o desejo. O desejo é do ego. O ego é a nossa parte menor, ele é importante, não é? O ego é o porteiro, é o zelador da psique, que controla o que entra e o que sai da nossa consciência. Mas ele não é nada disso. Nada mais do que isso, é o zelador, ele é o porteiro. Ele tem que abrir a porta para o dado entrar, para o dado sair e abrir a porta para as percepções dos sentidos para o dado entrar, para o conhecimento, enfim. Isso vai entrar no nosso arcabouço consciente, subconsciente e inconsciente. Então o self é o porteiro, o zelador. Mas nós, pela nossa ignorância e desconhecimento, e também por indolência e por má fé, transformamos o ego em um grande rei da nossa consciência. E esquecemos o self. Colocamos o self, deixamos ele adormecido, que ele é a parte nobre da nossa consciência, o eu maior. Ela chama também, esse é termo dela, de si profundo, ou eu espiritual, tá? É o nosso eu maior, a gente deixa ele de lado, porque o ego domina. Então, para tu entender esses dois caras, é isso. Eu estou muito afim, desejando fazer uma coisa que vai dar errado, porque eu sei que é ruim. Entendeu? Eu sei que é ruim, mas eu quero.
E eu vou fazer. Mas lá dentro também tem, cara, não vai de novo. Isso é negativo, tu vai te dar lá na frente, tu vai gozar agora. Agora vai te dar felicidade. Sim, tu vai rir, tu vai gozar, tu vai entrar em êxtase, mas tu vai beber água do mar, vai dar sede de novo. E lá na frente, a longo prazo, já tivemos essa aula, tu vai ter sofrimento, porque é o resgate, é a reparação, que é impositivo da lei do progresso. E a lei de causa e efeito. O que é a causa e efeito? Tudo posso, Paulo falou, mas nem tudo devo. Tudo me é permitido. É uma preposição moral, uma afirmação moral. Mas nem tudo que é permitido é o que me edifica. Não é? Então, eu posso cometer crimes, eu posso errar? Pode. E a gente faz isso todos os dias, mas terá que reparar. Então, é essa voz interna sutil que fala, cara, pô, não vai de novo, vai dar problema. Esse é o self dando os alertas. Não tem que a cultura fala também, é o anjinho e o diabinho, né? Sempre o anjinho mandando não fazer e o diabinho mandando fazer. À luz da psicologia profunda, a gente pode trazer isso, o anjinho do diabinho, o self que todos temos e o ego. Não é? Então a gente sabe que vai dar errado, mas é o desejo. A gente deixa-se, não é, abarcar pelo desejo, pelo prazer imediatista, pelo hedonismo, pelo prazer do gozo. Ah, quer saber, cara, a vida é muito curta, vamos gozar agora, vamos arrebentar com tudo, vamos explodir tudo, entendeu? Mas tu vai ter que resgatar isso lá na frente, porque as leis são soberanas. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas faz mal para ti. Mesmo que tu não faça mal para ninguém, se tu está fazendo mal para você mesmo pelos erros de pensamentos e atitudes e vícios que você comete, também é um erro contra as leis divinas, porque você está maltratando um ser divino criado por Deus, que é você próprio, que somos nós próprios. Então, é isso que a gente precisa entender. Nesse sentido, então, pensem assim quando tiverem dificuldade, mas self-ego. O ego é o que vai mandar tu fazer. Realizar o desejo. E o self vai dizer, não precisa, cara. Tem outra maneira mais calma, mais relaxada, mais prazerosa de tu ter esse mesmo gozo, essa mesma alegria. É só tu procurar mais e melhor, é só tu tentar entender e compreender e estudar mais e melhor, é só tu te esforçar um pouco mais que tu vai conseguir. Entenderam? Então, mais uma dica aí para a gente interpretar de uma forma bem objetiva self e ego. Mais dois, procedente de outra morada ditose superior à terrestre, denominada Reino dos Céus, que ele falava, o Jesus homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e escapismo e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, suas ovelhas, pois que somente assim alcançariam a Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele emana e dimana. Que bonito isso, né? Com toda justeza, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, exemplificou que há muitas moradas na casa de meu pai, em convite subliminar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las, ok? E aqui nós finalizamos. E eu ainda sem câmera. Então é isso, pessoal. A grande mensagem que fica, eu vou mandar não só a gravação, mas também a apresentação para vocês lerem, meditarem, estudarem melhor, é a seguinte. Vamos pensar assim, ó, nos tempos de hoje. Quando eu aprendi isso, eu disse assim, nossa, cara, eu tô vivo agora. Eu ganhei, cara, na Mega Sena 10 vezes acumulada do plano espiritual para reencarnar, porque eu cheguei aqui, não é, e nasci no grande momento da transição planetária. E eu aprendi com a doutrina espírita, e o Paulo, como é difícil nascer, porque há bilhões e bilhões de almas, 3, 4 vezes maior que a população de encarnados da Terra aguardando nascer. E eu nasci. Então, assim, eu cheguei num momento extraordinário da vida no planeta Terra. Eu renasci. Eu pensei isso quando eu aprendi
todo esse processo aí das muitas moradas, dos exilados, de psicologia espírita da Joana, de transição planetária, eu digo, cara, eu sou um privilegiado. Eu ganhei realmente na grande Mega Sena espiritual, fazendo uma analogia. Quantos não conseguiram? E graças a Deus, hoje, eu trilho pela seara, com todos os defeitos, com todos os vícios, com todas as más inclinações que eu ainda tenho. E por que é importante eu ter essa consciência? Porque eu penso assim, cara, um pé nosso e uma perna está num ponto da linha do tempo, da fronteira da transição planetária, mundo de provas e expiações. E o outro está lá na frente, no mundo de regeneração, que é o que está a Terra destinada a virar até o final desse século. Começa lá no final do século XIX, início do XX, essa transição, Kardec já anuncia isso na Gênese, na codificação, e se finaliza, talvez, completamente na virada aí do século XXI. Se algum de nós estivermos vivendo até lá, estaremos com 180 ou 200 anos, né? Quem sabe? Alguém vira Matusalém, não é? E aí o seguinte, só que temos que pensar que uma mudança de plano evolutivo, não é? Ela traz consigo uma mudança de vibração. E quando muda a vibração, altera-se a sintonia vibratória daquele mundo. Então, assim, será que eu estou agora, Paulo, 54 anos, recém-feito, conseguindo subir a minha vibração para posteriormente, no futuro, reencarnar na Terra em um mundo de regeneração? Porque eu terei que ter a mesma, o universo é vibração. Todo o universo é mental e a mente é energia, é vibração. Isso é Hermes, isso é Kardec, isso é Jesus, isso é Blavatsky, isso são os Vedas. É isso. Será que o Paulo terá vibração elevada ou um pouco mais elevada para sintonizar em um mundo regenerador? Digamos que o Paulo não tenha. Por favor, nenhum de vocês tenham misericórdia, não me roguem essa praga. Digamos que o Paulo não tenha, que ele desencarne dessa vida e continue com a mesma vibração de mundo de provas e expiações. O que isso acarreta? Acarreta que para a Terra eu não reencarno mais. Ela evoluiu e eu fiquei para trás. E agora? Eu tenho que ser deslocado para mais um mundo de sofrimento, de provas e expiações. Qual será? Eu não sei. Porque a historiografia espírita nos dá assim, generalidades, generalizações, mas não a certeza de qual mundo é de provas e expiações. Ou, quem sabe, eu serei deslocado para um novo exílio, para o conhecimento, com o conhecimento intelectual, não é? Que eu adquiri até agora, mesmo limitado, eu baixo a minha vibração, porque baixar pode, eu não tenho como aumentar. Então, o universo, que é vibração, funciona também dessa forma. Ah, eu posso ir para um mundo pior que a Terra? Posso. O exemplo são os exilados de Capela. Então, como a justiça de Deus é soberana e toda a vida na criação, ela é, ou seja, servidora, ela é comunitária, ela é globalizada, para usar um termo nosso, uns auxiliam os outros e vice-versa. Então, o Paulo pode ir com a sua energia de mundos de provas e expiações, migrar para um mundo inferior para ajudar no crescimento moral e intelectual daqueles seres, mais intelectual deles e mais moral meu. Então, por isso que eu digo, não é? A tradução dessa mensagem de hoje também é muito isso. Eu estou num momento extraordinário. E aí?
e o futuro. Não é para a gente ficar preocupado. Nossa, mas né? Eu já estou com tal idade, daqui a pouco estou morrendo. Será que eu estou? Tem que ver se está fazendo tudo isso que está de acordo com a lei. Errar é humano. A gente está errando muito. Mas, assim, estamos escutando mais o self que o ego? Ah, eu acho que sim. Então, opa, eu estou aumentando a minha vibração. Eu estou prestando mais atenção nos meus vícios e nas minhas mais inclinações hoje, e mesmo não tendo capacidade de lutar contra todos, um ou dois ou alguns eu estou conseguindo superar, sim, eu estou conseguindo. Então, eu estou aumentando a minha vibração. Não é? Como que eu estou na questão moral, no sentido de julgamento? Eu ainda sou muito julgador, as pessoas e as atitudes alheias quando escuto uma notícia ou quando vejo alguém. Olha, eu melhorei muito, eu era bem mais julgador, hoje julgo menos. Opa, eu estou elevando a minha vibração. Querem ver outra coisa? Quando eu entro numa briga, eu dou, como diz lá, né, eu dou uma perna para não entrar e um corpo inteiro para não sair. Eu vou na briga até o final. Opa! Então a raiva ainda me domina, uma emoção primária. Então eu estou com a minha vibração, não de mundo de provas e expiações, mas de mundo ainda inferior. A raiva, por mais que seja uma vibração, a raiva e o nojo, uma emoção primária, ainda são emoções do instinto primário, não é? Das primeiras jornadas evolutivas nossas nos mundos inferiores, não é? Amor e afeto é os que são as emoções superiores. Opa! Então vejam como são as autoperguntas, né? O segredo, a auto-mentoria, o segredo estão nas perguntas, não nas respostas. É fazer as perguntas certas, não é? Como é que eu tô, que é um grande problema hoje, como é que eu tô me vendo e como eu me vejo hoje na questão do perdão, do mal que me fazem? Eu dou a outra face, como disse o Cristo, no sentido de quem fez o mal é ele que tem que resgatar. Eu perdoo porque eu sei que o perdão é libertação e perdoo incondicionalmente tudo. Eu já consigo isso? Ah, Paulo, tudo ainda não. Tem coisa que eu ainda não consigo perdoar. Opa! Então aqui eu não estou ainda subindo a minha vibração. Eu poderia citar vários outros exemplos. Vocês já devem, com certeza, na cabecinha de vocês, estarem pensando em alguns. Entenderam? Então é isso. Ou seja, a tragédia não é total. Eu sei que eu ainda estou errando. Mas, assim, tem muitas coisas que eu já percebo que eu venho gradativamente a cada evo, a cada lua, melhorando. Então, o segredo é melhorar sempre, não é? Para quando a gente encarnar, não chegar lá. Uma vez eu sonhei isso. Eu não sei se eu li num livro e sonhei depois, não é? Uma vez eu sonhei assim que foi um desdobramento e eu cheguei, eu estava sentado e eu tinha certeza que era um plano espiritual. Certeza absoluta. E aí alguém me toca a mão no ombro, eu não sei se era o mentor espiritual que me acompanha, porque eu não vi, acredito que eu só sinto a mão no ombro e uma voz assim, vamos trabalhar, que temos muitos trabalho, que essa foi mais uma vida inútil. Assim. E eu acordei com toda a lembrança. Mas senti também por intuição que não era dessa vida, era de uma vida, não a anterior, isso eu não tenho certeza, mas era uma vida anterior. Só botei assim, vamos trabalhar, que temos muito trabalho, porque esta vida que foi mais uma vida inútil. Então, é isso, né? Tipo, puxa, eu não estou só pagando boleto, eu não estou só comprando coisas, eu não estou só satisfazendo meus desejos, eu estou cumprindo os meus deveres, eu estou estudando, eu estou me empenhando, eu estou buscando a evolução, eu sei dos meus defeitos, eu estou lutando contra as minhas más inclinações. Esse é o segredo. Façam auto-perguntas e lutem, não é? Façam esse auto-encontro. Sem culpa, não se culpem. Sem pieguismo também, sem chorar, sentindo-se auto-pena, autocompaixão. Não, olha, tá aqui. Eu não preciso botar isso lá no Instagram
e nem anunciar num jornal na Zero. Eu tenho todos esses defeitos, mas posso melhorar com todas essas outras qualidades que eu tenho. E temos, entenderam? Eu terminei. 9 horas, agora eu deixo vocês falarem e comentarem, tá? E quero jantar, já estou avisando. E tomar banho. Quem fala, botem a mãozinha, ou liguem o microfone. E a minha câmera hoje, ela diz assim, não vou ligar esse pau, a cara dele é muito feia. Ninguém quer comentar? Perceberam o ensinamento, a essência da psicologia profunda do ensinamento? Gente, esse livro é difícil, me ajuda. Se vocês ficarem com dúvida, vocês têm que dizer, bah, ficou meio complicado e tal. Eu tento traduzir da melhor forma possível. Eu não sou psicólogo, entenderam? O livro é complicado, mas a essência da psicologia profunda é essa que eu tentei passar, entenderam? Ninguém? Marcos, tranquilo? Tranquilo? Solo, Deu aprendendo. para entender? Tá bem. Tranquilo. Quem entrou hoje também, William. William, tranquilo? Não quer perguntar nada? Tudo beleza? Tudo certo, tudo certo. Mas Beleza? Então tá. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo certo. Tá bem. Desculpa, William, te cortei. Não, era só dizendo que eu tô retomando aí um pouco dos estudos e tô aí me gatinhando novamente aí em busca do aprendizado. Coisa boa, cara. Isso aí. Vambora, conta sempre com a gente. Certo, Quem é obrigado. Isadora? Não é Isadora, é que tá no nome da minha filha, é Ana Paula. Eu faço aula sábado. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo Me bem. lembro de você agora. Eu não sei por que tá no nome da Isa, eu não consegui trocar aqui no computador. Não tem problema, não tem problema. Eu sou curioso, eu perguntei, não conhecia nenhuma Isadora nas aulas. Deu para entender, Isadora? Dúvida, tu me pergunta lá, tá? Eu vou mandar, tu tá no grupo, tá, né? Sim, só que eu tô com a Ana Canal e Paula. no grupo? Tá, então beleza, eu coloco lá, eu vou botar a gravação, para se vocês quiserem escutar de novo, e a apresentação, eu sempre publico lá, tá bem? Tá ótimo, eu gostei bastante da aula Sempre hoje. bem-vinda, Estudou tá? bastante. E dúvida, não deixa de me escrever, tá? Tá bom. Obrigado, querida. Então tá, quem é que quer fazer a nossa prece de encerramento aí? Vocês estão aí ainda? Estamos. Tá bem. Então vamos lá. Agradecidos que somos, Pai, pelo amparo, pelo carinho, pela luz, pelo guia. Obrigado, mentora Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Pereira Franco, nosso irmão maior aqui no planeta Terra hoje. Obrigado, Allan Kardec e toda a falange de espíritos que trouxeram a codificação, que nada mais é do que o renascimento do Evangelho na sua essência apostólica. Perdão, Pai, por todas as nossas falhas morais. Eu peço em especial pelas minhas ainda tantos defeitos, vícios e más inclinações a reformar, mas agradeço a cada momento dessas aulas, a cada momento de estudo, a cada momento que vem aquela vontade de aprender mais. Muito obrigado. Proteja-nos, Pai, agradecemos pela proteção que já temos e lhe pedimos e agradecemos pela proteção que precisamos, senão não daríamos um passo seguro na rua sem a proteção dos nossos mentores, espíritos familiares. Muito obrigado. Eu agradeço aos irmãos espirituais que acompanham a nossa aula das nossas casas, não é? Aqueles que acompanham por vídeo de alguma colônia espiritual, de algum hospital, a gente não sabe, às vezes acontece. Muita luz e muita paz para eles. Perdoem as nossas falhas, principalmente as minhas, como
um simples instrutor e transmissor desse conhecimento, mas muito obrigado pelo carinho, pelo amparo que vocês emanam do alto para todos nós. Obrigado ao mentor espiritual de cada um de vocês, em especial ao meu. Fiquem com Deus, um beijo fraterno e um abraço no coração de cada um. E se Deus quiser, estaremos juntos na semana que vem. Muito obrigado. Beijo no coração, muita luz e muita paz. Tchau, pessoal. Assim Aqueles que são da nossa casa, não esqueçam que sábado não tem aula, é feriado. Tá? Boa noite, boa noite. Tchau. todos. Até semana que vem.